Conscientização da gravidez após perda gestacional. Por que é importante um mês dedicado a isso? Quais os principais desafios da gravidez após uma perda gestacional? Essas e outras perguntas nós vamos tirar aqui ao vivo no episódio de hoje. Bom dia, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do programa Psicologia Perinatal em Foco. Eu sou a Jéssica Castro e quero iniciar esse programa dando boas-vindas para vocês e dando felicitações às nossas mulheres, a todas as nossas materalunas, as mulheres que nos acompanham aqui, as novas que estão chegando e as antigas também. É um prazer imenso poder estar partilhando, né, com vocês, mulheres, todo esse conhecimento. E vamos juntas na luta de ser mulher. Eu sou a Sara Stephanie e hoje eu quero falar para vocês também, feliz Dia das Mulheres, que a gente consiga alcançar sempre os nossos sonhos com as nossas lutas, com as nossas batalhas. Então, quero aproveitar e já falar para vocês que no programa de hoje nós vamos falar sobre o mês da conscientização sobre a gravidez após a perda gestacional. Tá? Então, chama todo mundo aí, corre, compartilha com o pessoal para a gente poder passar essas informações tão importantes para vocês. Jéssica, vamos lá, primeira pergunta? Bora lá. Rafa, por que é importante um mês dedicado à conscientização da gravidez após a perda gestacional? Então, vamos lá. Parabéns todas nós, mulheres, pelo nosso dia. A luta continua, né? Já conseguimos muitas coisas, mas ainda tem muitas coisas ainda para conquistarmos. Entre elas, inclusive, a visibilidade da perda fetal, porque ainda é muito invisível o sentimento, as emoções de uma mulher quando tem uma perda gestacional, seja ela um aborto ou seja, de fato, uma perda fetal. O fato é que cerca de 20 a 30% das gestações elas vão ter sangramento, ameaças de aborto, né? Então, é um número bem alto, né? De 20 a 30% das gestações das mulheres, né? Passarem aí por uma certa ameaça de aborto, é um número alto. E dados também informam que cerca de metade vão, sim, infelizmente, terminar em óbito. Tá? Então, vai, infelizmente, acontecer a morte. Então, a gente tem um número aí que vai de 10% a 15%, mais ou menos, da porcentagem de mulheres que vão engravidar e que vão ter uma perda fetal. Em muitos casos, né, a mulher sabe que estava grávida, em outros casos, não. Outros casos, o aborto vai acontecer e a mulher não teve muitas vezes nem tempo, né, de saber que de fato ficou grávida e acaba muitas vezes sendo entendido como uma menstruação normal, tá? Mas o fato é que, infelizmente, a gente lida com esse tipo de situação e não é incomum que a primeira gestação termine em aborto. Não é para assustar ninguém, não é isso, tá? É que é mais comum a gente ver a perda, o aborto acontecer numa primeira gestação do que após, né, essa mulher já ter parido, tá? Então, é como se a mulher já tivesse parido, não é que é um fator de proteção, não é isso, mas a gente conhece muitas histórias aí de mulheres tentando ser mães, né? Algumas enfrentando até abortos recorrentes. Então, ela engravida uma vez, ela engravida uma segunda, ela engravida uma terceira, e acaba, né, acontecendo aí várias situações em que pode acontecer aí a morte do bebê, e essa mulher, né, continuar em busca aí, né, de uma gestação para que de fato possa levar até o final e o bebê nascer. E esse é um tema que nós precisamos debater, precisamos falar, porque a população ela não está preparada, né, para falar sobre o luto materno. As pessoas fogem desse assunto. Muitas mulheres que tiveram aí perda gestacional, elas querem falar sobre o assunto, mas não encontram com quem,
né? Então é meio invisível, as pessoas ao entorno ficam desconfortáveis, muitas vezes, em tocar naquele assunto, em falar sobre aquilo, em permitir que aquela pessoa possa se recordar, se lembrar do filho que morreu. Porque não foi um bebê aí, não é um bebê aí, é o filho daquela mulher, é o filho daquele homem. Tá? E sim, existem muitos casais querendo falar e manter vivo aquele filho na lembrança, vivo na história da família. Só que algumas pessoas, às vezes, não sabem lidar com isso e acabam, muitas vezes, agindo com aquele casal como se não tivesse tido, né? Como se não tivesse acontecido aquela morte na família. Mas aquele membro existiu, ele foi primo de alguém, ele foi neto de alguém, ele não foi só filho de alguém. Mas é um membro da família, sim, tá? Dependendo do período em que esse bebê morreu, né? Pode, às vezes, até nome, né? Então, tem casais, famílias que sabem o sexo da criança. Tem casais e famílias que muitas vezes chegam a fazer o chá de bebê, né? E infelizmente vem o óbito. E é alguém que fez parte daquela história familiar e não deve ficar esquecido. Então, por isso vem esse mês de conscientização, né? Para a gente saber que, olha, existiu esse bebê, ele faz parte da história daquela família, e sim, aquela família pode vivenciar o luto, e sim, pode querer falar sobre aquele filho, né? E a gente precisa conscientizar a população e profissionais da saúde de que a gente deve ouvir, que a gente pode falar sobre isso, que a gente pode tocar no assunto, tá? A gente tem muito medo, inclusive psicólogos têm muito medo de tocar neste assunto, né, com os seus clientes, e às vezes eu vejo isso até em psicólogos perinatais. Então, a gente precisa, sim, tocar nesse assunto, fazer esse tipo de pergunta, e ver como é que se para aquela pessoa é confortável ou não falar, tá? Então, quando a gente atende uma gestante, que ela traz o relato para a gente que ela já engravidou uma vez anterior, ou duas, né, sei lá quantas vezes anterior, e o bebê veio a óbito, né, o feto veio a óbito, nós precisamos tocar nesse assunto. A gente não pode simplesmente anotar ali aquela informação tipo, né, ela já teve aborto, né, teve perda gestacional, e não. Aquela informação faz todo sentido no meu atendimento daquela mulher grávida pela segunda vez, de um bebê que está vivo, tá? Às vezes, aquele conflito psicológico que ela traz para a gente na nossa sessão está super, hiper relacionado à história anterior, né? Do filho primogênito, por exemplo, que morreu, tá? Então, é importante a gente tocar nesse assunto. Vejo psicólogos desconfortáveis, muitas vezes, se para psicólogo está sendo desconfortável, imagina para o resto da família, né? Para os avós, para o tio, né? Que tem menos preparo a isso, né? Então, assim, essa live, ela vem para conscientizar, porque aqui é um canal de psicólogos, inclusive, né? Então, se você é psicólogo e está ouvindo aqui essa live, né? Esse mês de conscientização, inclusive, é para você, para dizer para você que a gente precisa falar sobre esse assunto, tocar nesse assunto, sim. Principalmente porque existem muitas famílias que querem falar, que querem espaço para isso e não encontram. Rafa, e a gente precisa de muito preparo, conhecimento para poder falar sobre isso, né? Porque não é só tocar no assunto, tem que saber o jeito de falar sobre isso, né? Até a Jéssica comentou aqui no YouTube o seguinte: muitas vezes há um desrespeito muito grande com frases do tipo: é melhor assim, pior seria se tivesse nascido. Assim você nem se apega. Vivi isso com uma amiga, ela teve a perda gestacional com 12 semanas. Esse é um exemplo de frases totalmente desrespeitosas que acaba deslegitimando a dor da mulher, da família, né?
Então, não é só sobre tocar nesse assunto, mas saber como tocar nesse assunto, né? Com respeito, com empatia, isso é algo bem delicado, realmente. E conseguir acolher também, né? Porque se você abre e deixa tudo isso solto, como é que a pessoa vai lidar com tudo isso depois, né? Tem que ter uma responsabilidade aí nisso, né? Tem, imensa. Perfeito. Ô, Rafa, quais são os principais desafios da gravidez após uma perda gestacional? É manter, né, a saúde mental, porque uma nova gestação, ela dispara, né, a ansiedade novamente do que aconteceu anteriormente. Então, é muito frequente, é muito comum que mulheres que, após um aborto, quando elas engravidam, elas venham apresentar alta ansiedade, elevado estresse durante a gestação atual. É muito frequente, a gente até coloca como fator de risco, tá? Então, fator de risco para ansiedade gestacional, um dos fatores de risco é a mulher ter passado por aborto, perda gestacional anterior, tá? De tão presente. Por quê? Aquele medo de que será que essa gestação vai adiante? Será que eu vou conseguir, né, ter esse bebê? Essa preocupação ela fica bastante. Então, dependendo de como aquela pessoa viveu, né, o aborto ou a perda gestacional anterior. Então, a intensidade também vai influenciar bastante nessa segunda gestação. Então, é importante essa mulher estar acompanhada. Então, a gente até recomenda que mulheres que tiveram aborto, perda gestacional, que estão pensando em engravidar novamente, né, assim que passa ali o período que o médico libera para poder engravidar novamente, que essa mulher, durante esse tempo, procure por um psicólogo perinatal. Primeiro, né, a gente pode indicar o psicólogo perinatal já quando a mulher, né, entra em luto, né, e fica ali. Mas a partir, se essa mulher não procurar, porque luto também é importante a gente dizer que não é um transtorno mental, né? Que às vezes as pessoas também confundem um pouco essa tristeza, o luto, com depressão. Depressão é uma coisa, luto é outra. Depressão é um transtorno mental que precisa de tratamento e cuidado. Luto não. Luto é algo natural e que não precisa de tratamento. Ele pode receber acolhimento do psicólogo ou de outros profissionais, por exemplo. Mas não tratamento. O psicólogo, ele não trata, né? Ele acolhe, tá? A não ser que essa pessoa já esteja com aquele luto, né, de mais tempo, um luto que já se elevou para um transtorno mental, tá? Aí sim vai precisar de tratamento. Antigamente se falava que era luto patológico, hoje não se usa mais esse termo, tá? Mas o luto em si, o que o profissional oferece é acolhimento e não tratamento. A gente não tira a pessoa do luto, tipo, agora vamos fazer você esquecer aí do seu filho, para você ter uma vida normal e como se nada tivesse acontecido, como se essa história não tivesse acontecido com você, como se você tivesse assistido num filme. Não, isso não existe. Faz parte da história daquela pessoa. Ela querer manter viva a lembrança faz parte, tá tudo bem. Ela querer chorar faz parte, tá tudo bem. Certo? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas também. E eu me perdi na pergunta, acho que eu não consegui concluir ainda. Ô, Rafa, eu quero aproveitar do que você está falando. Você falou dessa questão de como é importante procurar um psicólogo perinatal nesse período, né? E eu tenho visto em alguns atendimentos que o parceiro não acredita que seja necessário passar por um psicólogo, porque é frescura, porque você só vai ficar falando, só vai ficar perdendo tempo, e não sabe a importância que é, após essa perda gestacional, você ter esse acompanhamento, né? Você ter esse acolhimento. Porque você vai passar, você vai falar e não vai resolver nada. Né? Então, a pergunta que eu te fiz foi justamente isso: quais são esses desafios, né, de engravidar após essa perda gestacional? E eu acho que esse também é um desafio muito grande, né? Porque quando você está gestante de novo, você carregar essa gestação emocionalmente sozinha é muito mais difícil. Né? Sim, é muito mais difícil. E aí você tem o parceiro que muitas vezes, né, na tentativa de proteger a mulher, porque a gente tem
né, uma cultura, uma ideia errada das coisas, né? Então, o homem, muitas vezes, ele pensa assim, se ela for na psicóloga, ela vai ter que ficar cutucando a ferida. Então, é melhor não falar que esquece. Mas é aquele pensamento do senso comum. Quanto mais a gente fala de algo que está nos incomodando, é muito mais fácil lidar com aquilo. A gente vai sentindo alívio, né? E, inclusive, para o luto. Como ninguém quer falar com a pessoa enlutada sobre o fato, como as pessoas fogem, a mãe foge, a irmã foge, todo mundo foge, a melhor amiga foge, ninguém quer ficar falando, mas e aí, né? E o fulano que morreu? Ninguém quer ficar falando. Então, na psicoterapia é um espaço que ela pode fazer isso, né? Então, assim, já que ela não consegue falar isso com o parceiro, não consegue falar isso com os familiares, com os amigos, e fazer psicoterapia ajuda, facilita. O psicólogo não vai fazer mágica, não é isso. Né? Como o Marisa está dizendo, vai ficar falando, não vai adiantar nada. Adianta. Não vai fazer ela esquecer que teve um bebê, uma gestação. Não vai fazer ela, sei lá, né? Fingir que nada. Não é isso. Não é esse o nosso papel. O nosso papel, inclusive, é incentivar que chore. Aqui é um espaço para você chorar, tá aqui o lenço, pode chorar. Eu entendo, aqui mas vamos falar sobre isso. Vamos falar dos planos que você tinha para essa criança, vamos falar de como foi o antes, vamos falar de como foi o durante. Isso tudo quanto mais você vai falando, isso mais vai auxiliando. Tá? Então, a gente tem uma ideia errada, que não deve falar. Isso é errado, achar que a pessoa não deve falar. Tá? Agora, se a pessoa não quiser falar, a gente também não tem que fazer o papel de ficar forçando a pessoa a falar sobre algo que ela não quer. Aí é cutucar a ferida, né? Ela precisa se sentir segura para isso. Mas às vezes também, né? Às vezes não, eu acho que é muito comum os pais também estarem desassistidos nesse contexto e achar que tá tudo bem, né? Nem sempre, né? Às vezes o senso comum também, às vezes tem uma ideia de que quem sofre é a mulher e que o homem tem que dar conta desse sofrimento dela, porque é ela que está sofrendo, e ele não. Então ele fica muito desassistido nesse contexto também, né? E esse pai, sim, ele está em sofrimento, porque essa perda não é algo muito além, você perde muitas coisas, né? Você perde um bebê imaginário que ambos tinham, né? Você perde todos os sonhos que você tinha para esse filho, as expectativas, é muita coisa que se perde, né? Então, o pai muitas vezes também ele acaba sendo negligenciado e ele reproduz essa cultura também de se negligenciar, né? De Sim. colocar a dor dele ali debaixo do tapete para dar conta, né? Ali da dor da mulher, enfim. Então, é um processo delicado, né? É uma desconstrução que a gente precisa estar lutando para, né, conseguir atingir cada vez mais pessoas, porque, na verdade, esse conteúdo aqui não é só para os pais, mas é para a sociedade, né? De maneira geral, porque a morte em si é um grande tabu, né? E quando se trata ainda de um bebê, né, num cenário de gestação que é o que a gente espera vida e a gente vê morte nesse cenário, acho que ainda mais, né, delicado, não que dê para a gente colocar, acho que numa balança, né, mas é delicado, né, é complicado. E eu acho que aí, por conta desse tabu, muitas pessoas têm a dificuldade de falar e acaba silenciando a dor do outro, né? Eu não consigo suportar a dor que você está sentindo, então não fala isso para mim, então vamos, não fala. E aí se esgota. Isso, exatamente, né? Muito, muito bom essa sua fala, né? Eu não consigo suportar o que você está sentindo. Portanto, não fale isso para mim, né? Que eu é que não consigo suportar. E, assim, a gente se sente vulnerável, né? Diante de uma situação dessa. E às vezes a gente pensa que a gente tem que falar alguma coisa, que a gente tem que fazer que a gente tem que diminuir a dor dessa pessoa. E não é sobre isso. No nosso atendimento na clínica também não é sobre isso. Vem aqui que eu vou tirar a dor de dentro de você e pronto, você já vai sair daqui saltitando. Não é sobre isso. Às vezes o próprio profissional, ele quer botar essa dor debaixo do tapete e não é o processo de... Não queria usar esse termo, né, de cura, mas não tá me vindo outra. Esse processo de elaboração... de reconstrução, elaboração. De elaboração desse luto,
ele passa pelo crivo de você sentir a dor, né? Porque é através do sentir que você vai ter essa oportunidade de elaborar. Então, não é sobre isso. A gente não precisa ficar desesperado, querendo fazer a pessoa se sentir melhor. Às vezes, o que ela precisa realmente é chorar, é sentir essa dor profundamente, intensamente, né? E isso se estende para a população em geral. Às vezes, a pessoa só precisa ser ouvida, saber que você tá ali para dar o apoio que ela precisa. Não necessariamente você precisa dizer algo que vá diminuir a dor dela, até porque isso não é possível e nem é mensurável também, né? Muito interessante isso que você fala, Jéssica, porque aqui no Mater eu recebo muito essa pergunta, sabe, de psicólogos mesmo. Então, assim, é que a gente está nesse contexto de psicologia perinatal, então por isso parece que para nós é óbvio, tá? Mas, assim, o que eu recebo de perguntas, direct, em outros espaços, né? Tipo, eu tô com, né, uma cliente assim, o que eu falo para ela? O que eu faço? E eu sinto que a questão que a pessoa tá me fazendo é tipo, qual é a palavra mágica, né? Para tirar, entendeu? Sim. Então, assim, muitos psicólogos, eles têm essa fantasia exatamente de que a psicologia tem alguma ferramenta, algum teste, alguma palavra mágica. E não é exatamente o que você está dizendo. A gente tem que validar aquele luto, tem que validar aquele choro, tem que validar aquelas emoções, né? E o nosso papel ali não é curar, né? O nosso processo ali é acolher para facilitar, né, a elaboração saudável do luto, né? Mas é um luto, não é outra, é luto. Então ela tem que passar por todos esses processos. Rafa, e por um acaso, há um período mais crítico, assim, que a gente pode considerar para o sofrimento, né, desses pais, como a gente disse, não que dê para mensurar isso, mas tem algum período que pode ser considerado que é um pouco mais crítico? Por exemplo, os pais tiveram essa perda no primeiro trimestre, ou, né, foi um pouco, a gestação um pouco mais avançada, enfim, tem essa distinção ou não? Muito interessante, porque existe aí uma fantasia de que existe um período em que a pessoa pode sofrer mais, né? Então, por exemplo, se alguém perde, se tem aborto logo no primeiro trimestre, que ainda nem sabia o sexo do bebê, ou que descobriu tem 2 semanas a gestação, coisas assim, as pessoas elas têm a fantasia de que a dor daquela pessoa está sendo menor do que a dor daquela mulher que perdeu quando a criança já tinha 8 meses de gestação, ou a criança nasceu, né, e morreu, algo assim. Então, existe uma fantasia, né, na população de que existe um período que sente mais dor ou menos dor. O fato é o seguinte, não existe, em pesquisas científicas, dor maior do que a dor de perder um filho, tá? Então, assim, a gente não consegue mensurar a dor, a gente não consegue dizer, né, mensurar a dor. Mas, nas pesquisas, né, quando a gente investiga sobre dores emocionais, perder um filho é uma das principais, tá? E não importa quantos anos tem o filho, não importa se ele é um feto, não importa se ele é um bebê ou se é uma criança, é o filho daquela mulher, daquele homem, daquele casal. E o bebê, ele não existe somente na hora em que o óvulo, né, e o espermatozoide foram fecundados. Não é aí que existe o bebê. A maternidade, a paternidade, ela vem de anos antes. Quando ainda se é criança. Ainda quando se é criança, você vai internalizando o que é papel de pai, o que é papel de mãe. Como você vai querer agir. Na adolescência, eles refletem bastante sobre isso. Eu quero fazer assim quando eu tiver meu filho, eu quero fazer assado, igual meu pai, igual minha mãe, diferente deles, e por aí vai. Então, aquele bebê não é uma bolinha de carne e osso. Ele é um sujeito na representação psicológica daquele casal.
Então, o bebê ele vem com características psicológicas. Quando eu for mãe, eu vou ser mãe de uma menina. Essa menina vai querer fazer faculdade de não sei o quê, sabe? Ela vai ser delicada, ela vai... Entende? Então, não é uma bolinha de carne e osso, tipo, estou grávida... Não, é uma criança que já existe muito antes da fecundação, com características comportamentais, psicológicas, física, tá? Ai, como que vai ser? Ai, meu bebê vai ser do cabelo assim, do cabelo assado, com a boca assim, com a boca assado, né? Com comportamento. Então, a gente precisa entender, né, que quando há esse aborto, logo no primeiro mês, sim, já existia um bebê na imaginação, na fantasia daqueles pais completo. Eles não ficam imaginando o embrião. Não sei se vocês já viram imagens de embrião, talvez lá em Psicologia do Desenvolvimento, quando vocês fizeram, talvez a professora tenha projetado para vocês. O embrião não tem características humanoides, né, de humano. É só depois que se torna feto que a gente consegue ver as características, né, de humano. Mas na cabecinha dela, quando ela descobriu que estava grávida, ela não imaginou um embrião, não é? Ela está imaginando o quê? Um bebê, um mini bebê, um bebê tamanho de ervilha, sei lá, mas ela está imaginando um bebê. Entende? Então, não existe isso dizer que dói mais se o bebê tiver nascido, dói mais se foi mais próximo do parto. Não é assim que se mede a dor de perder um filho, tá? Então, deve ser bem respeitado isso. É importante que a gente, né, tenha esse tipo de compreensão quando a gente, né, vá atender alguém nessa situação, que a gente compreenda isso. Porque falas como a que a Jéssica Barbosa aqui falou, né, frases melhor assim, pior se tivesse nascido, né? Melhor que tenha sido agora e não mais tarde. Tem gente que escuta isso, né? Ainda bem que foi agora e não mais tarde. Né? Não são frases, não são falas, né, que produzem algum efeito. Não, elas são cruéis, inclusive, principalmente nesse sentido. Como assim mais tarde seria pior do que agora? É o meu filho do mesmo jeito, não importa a idade dele. Cada um tem o seu tempo de vida, né? Independente, não é algo que a gente vai quantificar, né? Que ele tenha estado ali uma semana, mas ele viveu, ele teve um tempo de vida, e isso precisa ser validado, né? E, Rafa, não sei o que vocês pensam sobre isso também, mas enquanto estava falando, estava pensando, né? Às vezes acontece também muito uma pressão social e da própria mulher, do próprio casal, para engravidar logo. Como se essa gestação que vem após uma perda, ela fosse suavizar essa dor da perda do filho da gestação anterior. Então tem essa pressão também, né? Tem frases do tipo, fica tranquila, já se engravida de novo, né? Há muita desqualificação, né? E às vezes eles se sentem pressionados para engravidar de novo, né? E às vezes também eu já ouvi relatos, né, de pacientes com esse tipo de histórico, é como se enquanto eu não engravidar de novo, eu não vou sentir que eu sou suficiente, que eu sou completa, que eu sou capaz. Então eu preciso engravidar de novo, né? Eu sinto essa necessidade, como se isso fosse afirmar para ela, né, para essa mãe, que não tem nada de errado com ela, né? Porque né, é muito comum, né, nas perdas gestacionais, as mães às vezes elas trazerem essa sensação de que a culpa é delas, há algo de errado com ela, com o organismo dela, ela é insuficiente, né? Sim, acontece isso, da mulher se culpar, dela tentar ficar identificando o que é que ela fez, né, de errado na vida. Foi aquela vez que eu fumei maconha, que agora Deus me castigou, né, alguma coisa assim. Isso acaba vindo, eu não devia ter, sei lá, ido viajar, né? E ela nem sabia que estava grávida, né? Eu não devia Busca um motivo, né? Fica buscando. Ancorar a dor, né? Parece. Acredita que tinha que ter sentido, né? Eu tinha que ter sentido que eu estava grávida. Já tinha que ter isso para poder. E não é assim, né?
perfeito, né? Exatamente, não é assim. E sim, existe toda essa pressão da sociedade, né? E aí, né, para que ela engravide de novo, e a sociedade meio que acredita que se ela engravidar de novo, todos os problemas dela se solucionarão ali com aquela nova gestação, né? Então todo mundo fica feliz, tipo, agora sim, né? E não é bem assim as coisas, né? É importante a gente entender que aquele casal, quando ele engravida novamente, é uma outra criança, não é a mesma criança. A primeira morreu, né? Mas faz parte daquela família, daquela história, com nome, irmãozinho e tudo mais. E aí, essa próxima criança, essa segunda criança, é uma segunda criança, não é a mesma, né? Então, a gente precisa cuidar disso, olhar com carinho para isso, inclusive para a própria mulher, porque às vezes essa própria mulher, ela mesma faz essa miscelânea na cabeça dela. Às vezes ela pode estar num ponto em que ela acredita que essa segunda gestação vem para ocupar o lugar do primeiro. E se é do mesmo sexo, a criança, vamos supor que é um menino, esse aqui chama João, e esse segundo é menino também, é como se algumas poucas mulheres querem que chame João para colocar no lugar do irmão morto. É como se negasse, como se fosse uma negação, não houve uma morte, né? Esse é o João está aqui. E isso a gente precisa tomar cuidado, né? Porque aquela pessoa tem que ter um outro nome. Existia um João. Não, mas eu que sempre quis dar nome de João para o meu filho. Tá, mas você teve um filho. E ele se chama João, e você tem que falar isso, né? Olha, eu sou mãe de 2. Um se chama João, o outro se chama Pedro. O João, infelizmente, morreu. O Pedro ficou, mas eu tenho 2 filhos, eu tenho João. Eu não preciso colocar João, sabe? Mas existem algumas situações que a gente vê isso, tá? E aí a gente precisa, sim, dar uma intervida aí, né? Para essa mulher poder entender o que está acontecendo, que a criança, que aquela é uma outra criança, até porque, gente, se aquela criança que sobrevive vem com a missão de ser o morto, essa criança tá fadada a ter vários problemas psicológicos para o resto da vida. Porque ele não pode ser ele tem que ser o irmão morto. Toda aquela expectativa que tinha do irmão morto fica em cima, é uma responsabilidade a mais para essa criança, que é uma nova vida, né? Sim. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essa história, né? De acreditar que essa nova criança que vem, ela vem para entrar no lugar do outro, para suprir as dores e tudo mais, né? Então, assim, um trabalho com a família também seria interessante, né? Então, quando a gente, às vezes, não vai atender a mulher ou o homem, talvez a gente possa oferecer algum tipo de trabalho parecido com grupos, né, de familiares, para eles saberem lidar com essas situações, né? Porque eles acabam tendo que agir de acordo com o senso do comum, de acordo, né, do que ouviram falar, né? E aí pode ser prejudicial. Então, realizações, por exemplo, de grupos com avós, com tios, amigas, essa rede, né, que eu vou chamar aqui rede de apoio, seria bem interessante para poder orientar como que eles podem ajudar nesse processo de elaboração do luto daquela pessoa amada, né? Então, o que falar, o que não falar, o que fazer, né? Esse tipo de orientação, explicação pode facilitar todo esse processo para a mulher também, porque senão a gente joga tudo só em cima dela, ela que tem que saber ser bem resolvida e a família ali. Então, se a família que está, muitas vezes, né, pressionando, né, sendo um fator de risco aí, por que a gente não pode trabalhar, então, com essa família de uma vez? Por que a gente, então, já não inventa aí uma atividade do psicólogo para trabalhar com os familiares de pais enlutados, por exemplo?
para facilitar. A gente pode contribuir de forma bem eficaz, orientando essas pessoas, facilitando aí o processo para aquele casal, então, elaborar seu luto de forma mais saudável. Ô, Rafa, e há evidências que as gestantes que já vivenciaram esse luto perinatal anteriormente apresentem maior risco de alterações emocionais significativas nesse período? Sim, existem evidências científicas de que quando a mulher ela tem um aborto, uma perda fetal em uma gestação, na próxima tem chances de risco para ela apresentar ansiedade e estresse. Então, é um fator de risco, sim, para alteração emocional significativa. A ponto da mulher, ela descobre a gestação, ela fica tensa em vez de ficar feliz com a gestação, sabe? Por mais que ela tem muito medo envolvido, né? Muito medo envolvido. Então, ela estava planejando. Ela queria ter um segundo filho, mas quando ela recebe aquela notícia, ao mesmo tempo que ela fica feliz, a ambivalência é muito intensa, sabe? É aquela situação de, meu Deus, e se acontecer tudo de novo comigo? Deus queira que não, sabe? Então, assim, é um momento de tensão, inclusive. Muitas ficam desconfortáveis para falar para a família que estão grávidas de novo. Algumas ficam assim, tipo, eu vou falar para eles pararem, né, de ficar olhando para mim com um olhar de pena. Vou falar para eles pararem de ficar olhando para mim com um olhar de ai, coitada, né? Mas algumas outras têm uma certa dificuldade de falar, né? E até a reação que o familiar vai ter. Como é que é o tipo de reação? Porque essas falas desnecessárias podem vir novamente, mexendo na ferida, sabe? De uma forma mais negativa e não positiva. Então, até o anúncio para a família é uma coisa que, né? E a família, às vezes, fica desconfortável também, sem saber o que dizer, né? O que falar, se fica feliz. É uma situação não muito comum, né? Assim, e aí o comportamento, ele fica... As pessoas ficam com um pouco de receio, né? De como se comportar diante uma situação como essa. E durante todo o período de gestação, essa mulher, ela pode ficar tensa, né? Será que eu vou... passar todo aquele momento, né? De repente, o bebê morreu no final da gestação, então até chegar o momento ali do parto é uma tensão, um medo, um desespero, né? Tem mulheres Sim. que não querem fazer enxoval, que não querem fazer nada, porque de repente eu fiz tudo para aquele bebê e o bebê morreu, por que eu vou fazer agora para esse bebê? E se ele morrer também? Isso, tem gente que não faz chá de bebê. E às vezes elas nem querem tornar público mesmo essa gravidez Sim. por medo, né? De que aconteça de novo, do que as pessoas vão falar. Uhum. É isso mesmo, né? Então demora para fazer a compra do enxoval do bebê. Algumas não fazem, nem o próprio chá de bebê fez, né? No primeiro, mas fica com medo de fazer o segundo. Isso é frequente. E mais, depois que a criança nasce, também fica aquele medo, né? Mesmo que a criança já nascida, já dentro de casa, ainda vem algum tipo de medo, de receio, né? Então, é importantíssimo, gente. Teve perda gestacional, é importantíssimo estar no psicólogo perinatal, né? Para que a gente possa passar de uma forma mais leve, né? Por essa nova gestação, para que esse novo bebê possa ter um lugar, né? Que é dele e não de substituir o irmão que morreu, ou que ele possa se sentir bem-vindo, né? Bem-vinda. Então, é um processo importante de se fazer aí, então, passar por um psicólogo perinatal nesse tipo de situação. Rafa, a gente já, de certa forma, comentou bastante sobre isso aqui, mas eu acho que sempre é importante reforçar, né? Então, se a gente pudesse compilar tudo que a gente falou aqui, né, na resposta dessa próxima pergunta, acho que seria interessante, né? Afinal, como é que nós, psicólogos perinatais, podemos, então, atuar nesse cenário, né, de uma perda gestacional, da gravidez que ocorre logo após uma perda gestacional? Qual é o nosso papel? Primeiro de tudo, ter conhecimento, né, que foi o que a gente falou logo de início, não é qualquer um, não é qualquer psicólogo que consegue, né,
lidar com esse tipo de situação de forma responsável e tal. Então, ter conhecimento é a primeira coisa, né? E aí, empatia é extremamente importante. Respeito, saber que o seu papel ali não é tirar a pessoa do luto, e sim ser um facilitador no processo de elaboração do luto, né? O psicólogo fazer psicoterapia também em casos assim é importante, porque muitos psicólogos não suportam a dor do outro, e aí aquele psicólogo muitas vezes pode ter dificuldade de tocar no assunto, de trabalhar com aquela informação, tá? Então, fazer a sua própria psicoterapia é importante. Então, assim, o psicólogo perinatal nesse cenário é importante. Desde a maternidade, né, onde a mulher está, para poder contribuir ali com algumas coisas, como impedir que algumas falas desnecessárias venham a acontecer, impedir que, de repente, coloquem essa mulher num quarto com outros bebês, com mães que tiveram bebês, sabe? Então, assim, seguir um certo protocolo, né? O psicólogo perinatal, hospitalar, ele pode fazer ali todo um trabalho na maternidade. Atender não só a mulher, mas o homem também. Esse homem também está em luto, o filho também é dele, o filho não é só da mulher. Esse homem ele não tem que ser forte para nada, ele é pai, né? Então, nós precisamos acolher esse homem também, e não nos esqueçamos da família. Essa avó também está em luto, essa tia também está em luto, né? O irmãozinho mais velho, se tiver, e tudo mais, também estão em luto. Então, a gente precisa também saber acolher, tá? E ter conhecimento, né? Para poder encarar essa situação como uma situação que a gente precisa acolher e não oferecer tratamento, né? Tipo, eu vou te curar do luto, vou te curar, né? Você vai agora esquecer. Não existe isso, tá? Tem que ser um facilitador ali para o processo de elaboração do luto. Permitir o choro, permitir a tristeza, permitir que se fale daquele assunto, que se escute aquele assunto, que se comente sobre o assunto. O Rafa, o que nós, como profissionais, eu vivi isso dentro do hospital, né, e esse era um cuidado que eu tinha de sempre conversar com a equipe, o que a gente pode ajudar para os profissionais, né, para que eles não falem para esses pais enlutados, para não dizer, para não fazer para esses casais, né, porque às vezes eu vi isso muito dentro do hospital, que a equipe não está preparada, não sabe lidar com isso, e aí vem com essas falas que a gente estava falando lá no começo, né? Então, como que a gente pode fazer isso? Postura. Eu vejo muito psicólogo no hospital, muitas vezes, numa postura de se colocar num lugar um pouco inferior, sabe? Ao de outros profissionais. Então, assim, muitas vezes o tempo daquele profissional mostrando efetividade nas suas ações leva tempo. Muitas vezes ele não vai chegar no mês e no mês seguinte ele vai ter mudado a situação, tá? Mas as pessoas confiam em quem tem segurança no que está fazendo. As pessoas confiam em quem apresenta resultado das ações que está fazendo. Então, assim, é complicado eu falar, mas é importante eu dizer que a gente tem profissionais que não mostram resultados. Nós temos profissionais que se apresentam inseguros do que estão fazendo, do que estão falando, tá? Então, quanto mais segurança a pessoa tem, tá? Quanto mais ela mostra resultados, mais os outros profissionais ao entorno vão respeitar, vão parar para ouvir, porque você tá se colocando ali como alguém não menor, mas igual. Entende? E aí, naturalmente, as pessoas começam a ir te ouvindo mais, te respeitando mais. Começam a querer que você participe das reuniões de tomadas de decisão. Então, se eu chego como psicóloga hospitalar ali e falo assim, gente, queria fazer uma reunião com vocês, porque eu tenho percebido tal e tal coisa, talvez eles digam para você, a gente está sem tempo, não sei quando a gente vai conseguir fazer essa reunião.
tal. Agora, se você começa com uma postura, né? Olha, hoje eu trouxe um artigo científico aqui para o senhor, para a senhora, né? Pensei em você, né? Que está lidando bastante com morte aqui, então pensei em você nesse artigo científico. Sabe, assim, você começa a ir mostrando ali, se colocando, marcando presença, você passa a se tornar alguém que as pessoas querem te ouvir, que as pessoas procuram. E eu digo isso porque aqui no Mater, eu tenho muitas alunas que trabalham em hospitais. E eu tenho muitas que transformaram a realidade do hospital e muitas que ainda estão na luta. E às vezes tem uma questão de personalidade mesmo. Aquelas que transformaram o hospital são aquelas que sabem. Tipo, olha, não, eu sei o que eu tô falando, não tô falando besteira. Não vai continuar assim, né? O que vocês estão fazendo é errado, o que vocês estão falando está prejudicando o meu trabalho, o meu desenvolvimento, né? Então, exato. E elas não mudaram de um dia para a noite também, né? Foi a partir de conhecimento, porque o conhecimento traz segurança para o profissional, né? Quando o profissional ele está agindo por, eu penso, né, que é assim, ele não consegue ter segurança, né? Agora, quando ele tem segurança, ele sabe do que ele está fazendo, por que ele está fazendo, como fazer, que técnica, ele se sente mais seguro e o entorno começa a perceber e começa a ter mudanças, tá? Esses dias mesmo eu citei de uma colega psicóloga hospitalar que mudou isso lá na região dela. A Lucena, como é que é o nome dela? Ana Carolina Lucena. Acho que ela é lá perto do Cariri, na Bahia. Ela foi mudando toda a realidade ali dentro do hospital dela. Não existia, por exemplo, um quarto específico para a mulher que acabou de perder o bebê, que teve um aborto aí. Ela conseguiu implantar isso lá no hospital. Hoje existe. E ela pegou uma borboleta, ela recortou uma borboleta e colou na porta e começou a dizer para o pessoal da equipe: olha, quando vocês verem essa borboleta, que naquele quarto tem uma mulher que acabou de perder o bebê. Então, cuidado, vocês vão perguntar e tal. Então, assim, aos poucos ela conseguiu ir mudando, por exemplo, essa situação lá. Tem uma outra que ela colocava as mulheres para dançar e dançar funk, para poder ter um parto normal, mais rápido. Todo mundo criticava ela, que louca, psicóloga colocando para dançar, que falta de dignidade, funk, né? E aí eles começaram a ver resultados. Os bebês estavam nascendo mais de parto normal e menos tempo de trabalho de parto com aquela prática dela. Ela falou, não, gente, é funk porque tem que remexer o bumbum, e é o som que remexe o bumbum e tal. O quadril. E aí começou a fazer efeito. Hoje, a prática da dança ali no pré-parto é comum, é esperado. Tem o respeito dos colegas, entende? Então, a gente tem que ter uma postura também, né? De segurança no que está fazendo, para que o outro possa sentir segurança no que você vai apresentar para ele. Se você estiver inseguro, você transparece insegurança para o outro. O Rafa, e o bebê arco-íris, ele pode apresentar atraso no desenvolvimento? O bebê arco-íris é o nome que o pessoal, né, as mães enlutadas, deram para aquela criança que vem depois de um aborto, tá? Porque o arco-íris representa, né, esperança, né? E não nega o que aconteceu. Então, teve o dilúvio lá, segundo a Bíblia, e depois veio o arco-íris, que era a promessa de Deus de que o mundo não acabaria mais em água. Mas aconteceu, ninguém nega, né? E aí, agora, vamos ver aqui, daqui para frente. Então, o bebê arco-íris é isso, é o bebê que vem depois da tempestade, tá? Então, do aborto e tal. E algumas famílias vão agir com esse bebê de forma a hiperprotegê-lo, né? Com medo, né, de que algo aconteça e tal, podem, infelizmente, acabar super, hiper estimulando, hiper protegendo aquela criança, e aí sim é possível que essa criança venha apresentar atraso no desenvolvimento, tá? É possível que venha apresentar atraso. Então, por isso, mais uma vez, a importância do psicólogo perinatal aí, para que as orientações sobre as práticas parentais, sobre estimulação precoce, tudo isso possa ser feito de forma clara, para que esses pais possam compreender, né? E exercer isso, práticas parentais mais positivas,
evitando o atraso no desenvolvimento de crianças arco-íris. Rafa, e quais são os benefícios de um acompanhamento psicológico, então, durante esse novo processo de gestar? A gente também já falou sobre isso, mas, como dissemos, é importante a gente reforçar e para a gente também acabar encerrando aqui mais esse encontro, né? Conta um pouquinho para a gente, quais são esses benefícios desse acompanhamento? Tanto para a mulher como para o homem. Como para o homem, né? Os benefícios, né, de se passar por um psicólogo perinatal são vários. Então, vai ajudar a diminuir a ansiedade, os problemas de alterações emocionais, tá? Vai receber orientação sobre práticas educativas parentais, sobre desenvolvimento infantil. Vai trabalhar com as questões, né, que você não consegue falar para as pessoas em qualquer lugar, que as pessoas ficam fugindo, como a gente falou aqui. Então, ali você vai ter espaço para poder falar, desabafar, e quanto mais a gente fala sobre um problema nosso, mais alívio, né, a gente consegue ir sentindo daquela dor, daquele conflito. Então, os benefícios, eles vão desde você ter um espaço para poder falar, né, e diminuir os conflitos, até diminuição de ansiedade, diminuição de efeitos colaterais, né, no pós-parto, aí, como, por exemplo, a hiperproteção do bebê, né, tendo aí comportamentos mais saudáveis nas práticas parentais, aí, por exemplo, com essa criança. Rafa, para finalizar, vou fazer a pergunta da Roseli aqui no YouTube. Ela está perguntando se você poderia indicar alguma literatura de autores que abordam essa temática. Não tenho. O que eu posso indicar para ela é ir no Google acadêmico e digitar lá as palavras-chave. Então, luto materno, saúde mental após perda gestacional. Então, palavras-chave, tá? E aí, então, vão aparecer muitos artigos científicos. As pessoas ainda são muito presas a livros, né? E eu, como eu sou cientista, sou presa a artigo científico e não a livros, tá? Então, eu dou maior peso para estudos científicos atualizados do que livros. Então, o que eu recomendo é a literatura científica que você encontra nas bases de dados do Cielo, Lilacs, por exemplo, com essas palavras-chave. Então, existem muitas pessoas pesquisando sobre a temática, assim, muitas mesmo. Então, vai vir bastante material de psicólogos, de enfermeiros. É mais psicólogo e enfermeiro que acaba trabalhando com essas questões, assistente social também. Mas a gente pode encontrar algumas de psiquiatras também, tá? Mas aí você vai encontrar bastante, tem muito, muito material. Mas eu indico artigos científicos que você possa pesquisar com essas palavras-chave. Certo. Bom, muito obrigada a todos vocês que ficaram com a gente agora, até agora. Feliz Dia das Mulheres para todos nós. Também aproveito e convido vocês, para quem ainda não conhece o nosso canal no Spotify, lá nós temos conteúdos diários, podcasts diários, riquíssimos. Então, se você ainda não conferiu os nossos podcasts, o link também está passando aqui embaixo. E na semana que vem nós vamos falar sobre o que é a psicologia da gravidez, parto e pós-parto. Então a gente aguarda vocês na semana que vem, terça-feira, o mesmo horário de sempre, para a gente falar sobre essa temática. Um beijo, tchau, tchau.